Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Ano 3º. Setembro de 1860. Número 9. Aviso. Os escritórios da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a Rua Sainte-Anne, número 59, passagem Sainte-Anne. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 27 de julho de 1860. Sessão geral. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 20 de julho. Comunicações diversas. Primeira. Relatório da Sra. P. sobre o poema que o Sr. Depore, de Marsella, enviou à sociedade, intitulado Linda, legenda gaulesa. A Sra. P. analisa o assunto da obra e reconhece pensamentos de grande elevação, muito bem expressos, mas, salvo as ideias cristãs, em geral, nele nada vê, ou vê pouca coisa que tenha relação direta com o espiritismo. O autor lhe parece mais espiritualista que espírita. Nem por isso, diz ela, sua obra é menos notável e será lida com interesse pelos amantes da boa poesia. Segunda. Carta do Sr. X com uma análise sucinta da doutrina do Sr. Rigolot de Saint-Étienne. Conforme tal doutrina, o mundo espírita não existe. Depois da morte do corpo, os espíritos são imediatamente reunidos a Deus. Somente 3 espíritos podem comunicar-se por via mediúnica: Jesus, diretor e protetor de nosso globo, Maria, sua mãe, e Sócrates. Todas as comunicações, qualquer que seja a sua natureza, emanam deles. São os únicos, diz, que a eles se manifestam, e quando lhe ditam coisas grosseiras, pensa que é para o provar. Trava-se uma discussão a esse respeito, assim resumida. A sociedade é unânime em declarar que a razão se recusa a admitir possa o espírito do bem, por excelência, o modelo das mais sublimes virtudes, ditar coisas más, havendo uma espécie de profanação em supor que comunicações de torpezas revoltantes e até obscenidades, como se vê algumas vezes, possam emanar de uma fonte tão pura. Por outro lado, admitir que todas as almas são imediatamente reunidas a Deus depois da morte, nega o castigo do culpado, porquanto não se poderia pensar que o seio de Deus, que nos ensinam a olhar como suprema recompensa, seja ao mesmo tempo um foco de dor para aquele que viveu mal. Nessa fusão divina, o espírito perde a individualidade, trata-se de uma variedade do panteísmo. Num e noutro caso, conforme essa doutrina, o culpado não tem nenhum motivo para deter-se no caminho do mal, sendo supérfluos os esforços para praticar o bem. É, pelo menos, o que ressalta dos princípios gerais que parecem formar a sua base. A sociedade não conhece bem o sistema do Sr. Rigolot para o julgar em seus detalhes. Ignora como ele explica uma porção de fatos patentes, o das aparições, por exemplo, aqueles em que o espírito de um parente evocado prova materialmente sua identidade. Seria Jesus, então, que simularia tais personagens? Seria ainda quem, no fenômeno dos espíritos batedores, viria bater o tambor ou as áreas ritmadas? Depois de ter representado o odioso papel de tentador, viria servir de divertimento? Há incompatibilidade moral entre o trivial e o sublime, entre o bem absoluto e o mal absoluto. O Sr. Rigolot sempre se manteve isolado dos outros espíritas, o que é um erro. Para bem conhecer uma coisa é preciso ver tudo, aprofundar tudo, comparar todas as opiniões, ouvir os prós e os contras, escutar todas as objeções e, finalmente, só aceitar o que a lógica mais severa pode admitir. É o que incessantemente recomendam os espíritos que nos dirigem, e é por isso que a sociedade tomou o nome de Sociedade de Estudos, nome que implica a ideia de exame e de pesquisas. É lícito pensar que o Sr. Rigolot, caso tivesse seguido este passo, teria reconhecido em sua teoria pontos em notória contradição com os fatos. Seu afastamento dos outros espíritas não lhe permite ver senão comunicações de uma só natureza, e naturalmente o impede de enxergar o que poderia esclarecê-lo sobre sua insuficiência para resolver todas as questões. É o que se constata na maior parte dos médiums que se isolam, os quais se encontram na condição daqueles que, ouvindo apenas um sino,
não ouvem senão um som. Tal é a impressão que a sociedade experimenta a respeito dessa doutrina, que lhe parece impotente para explicar a razão de todos os fatos. Terceira, menção a uma carta do Dr. Moheri, com novos detalhes sobre a Sra. Goldel e a continuação de suas observações sobre as curas obtidas, e a uma outra do Dr. de Grand Boulogne, sobre o papel dos espíritos batedores. Tendo em vista sua extensão, a leitura foi adiada para a próxima sessão. Quarta, o Sr. Allan Kardec relata um fato interessante ocorrido em sua casa, numa sessão particular. Nessa sessão, estava presente o Sr. Habashi, excelente médium pelo qual Adam Smith se havia espontaneamente comunicado num café de Londres. Tendo sido evocado por meio de outro médium, a Sra. Costel, Adam Smith respondeu simultaneamente em francês por essa senhora e em inglês pelo Sr. Habashi. Várias respostas eram de uma identidade perfeita e até mesmo a tradução literal uma da outra. Relato de várias manifestações físicas ocorridas com o Sr. B, presente à sessão. Entre outros fatos, o do transporte de uma rolha atirada num quarto e o de um frasco de água fluidificada, que tinha tão forte odor de almíscar que impregnou todo o apartamento. Estudos. Primeiro, evocação do muçulmano Seyd Ben Moloka, falecido em Tunis com 110 anos, cuja vida foi marcada por atos de beneficência e generosidade. Suas respostas revelam um espírito elevado, embora durante a vida não estivesse isento dos preconceitos de seita. 2 ditados espontâneos são obtidos, o primeiro pelo Sr. Didier Filho, sobre a consciência, assinado por Lamennais. O segundo, pela Sra. Lube, sobre conselhos diversos, assinado por Paul. Sexta-feira, 3 de agosto de 1860, sessão particular. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 27 de julho. Leitura de uma carta do Sr. Darcol, por meio da qual propõe à sociedade fazer uma subscrição para os cristãos da Síria. Fundamenta a proposta nos princípios de humanidade, de caridade e de tolerância, que são a própria essência do Espiritismo e devem guiar a sociedade. Examinando a proposta e fazendo justiça às boas intenções do Sr. D., a comissão pensa que a sociedade deve abster-se de qualquer manifestação estranha ao objetivo de seus estudos e que deve deixar cada membro livre para agir individualmente. A sociedade não enxerga nessa atitude nada que possa ser visto com maus olhos, muito ao contrário, mas considerando-se a ausência da maior parte dos sócios, em razão da temporada, adia o exame da proposta para a volta. Por sugestão do comitê, a sociedade resolve tirar férias no mês de setembro. Comunicações diversas. Primeira, carta do Dr. Moheri. Segunda, carta do Sr. Indermulli, membro da sociedade, falando da boa aceitação das ideias espíritas encontrada entre gente da classe rural. A propósito, cita um opúsculo alemão titulado Die Ewigkeit, kein Geheimnis mehr. Não há mais segredos sobre a eternidade, que se propõe enviar à sociedade. Terceira, carta do Dr. de Grand Boulogne sobre as manifestações físicas como meio de convicção. Pensa ele que seria erro considerar todos os espíritos batedores pertencentes a uma ordem inferior, já que ele mesmo obteve, por meio de batidas, comunicações de ordem bastante elevada. O Sr. Allan Kardec responde que a tipologia é um meio de comunicação como qualquer outro, do qual podem se servir os mais elevados espíritos quando não dispõem de outro mais rápido. Nem todos os espíritos que se comunicam por batidas são espíritos batedores, e a maioria deles repudia tal qualificação, que só convém àqueles que chamamos batedores profissionais. Repugna ao bom senso acreditar que espíritos superiores venham passar o tempo divertindo uma reunião com demonstrações de habilidades. Quanto às manifestações físicas propriamente ditas, jamais contestou sua utilidade, mas persiste na opinião de que por si sós são impotentes a levar à convicção. Ainda mais, diz ele, quanto mais extraordinários os fatos, mais excitam a incredulidade.
O que é necessário, antes de tudo, é compreender o princípio dos fenômenos. Para aquele que o conhece, eles nada têm de sobrenatural e vêm a apoiar a teoria. O Sr. de Gran-Bologna diz que a carta que acabam de ler é um pouco antiga e que depois suas ideias se modificaram sensivelmente. Ele partilha inteiramente a opinião do Sr. Allan Kardec, tendo-lhe a experiência demonstrado o quanto é útil compreender o princípio antes de ver. Assim, não admite em sua casa senão as pessoas que já se deram conta da teoria, evitando desse modo uma porção de questões ociosas e objeções. Reconhece ter feito mais prosélitos por esse sistema do que pela exibição de fatos que não são compreendidos. Estudos. Primeiro, evocação de James Coyle, alienado, morto com 106 anos no Hospital St. Patrick de Dublin, onde se encontrava desde o ano de 1802. A evocação oferece um interessante assunto para estudo sobre o estado do espírito na alienação mental. Segundo, apelo, sem evocação especial, aos espíritos que reclamaram assistência. 2 se manifestam espontaneamente: a grande Françoise e o espírito de Castelnaudary, agradecendo aos que oraram por eles. Terceiro, um ditado espontâneo é obtido pelo Sr. D, assinado pela irmã Jane, uma das vítimas dos massacres da Síria. Sexta-feira, 10 de agosto de 1860. Sessão particular. Reunião do comitê. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. O Sr. Allan Kardec anuncia que uma senhora, membro da sociedade, lhe confiou 10 francos para sua subscrição em benefício dos cristãos da Síria, ou qualquer outra obra de caridade a qual julgue por bem aplicá-los. Comunicações diversas. Primeira, carta do Sr. Jobard, de Bruxelas, sobre Thilorier, do qual foi amigo e que foi evocado a 15 de junho de 1860. Dá interessantes detalhes sobre sua descoberta, sua vida e seus hábitos, retificando várias asserções contidas na nota publicada a seu respeito no jornal Patrie. Entre outras particularidades, conta como a audição lhe foi restabelecida pelo magnetismo, publicada adiante. Segundo, o Sr. B, ouvinte estrangeiro, narra diversos casos de manifestações físicas espontâneas ocorridas com um de seus amigos. Não podendo este comparecer à sessão, o próprio Sr. B relatará os fatos com mais detalhes posteriormente. Estudos. Primeiro, perguntas diversas e problemas morais dirigidos a São Luís a respeito da morte de Ian Louis Herole, condenado no lugar do filho em 1793, devotando-se a ele para salvar-lhe a vida. Segundo, evocação de Alfred de Marignac, que deu ao Sr. Darcol uma comunicação sobre a penúria, assinada por Bossuet. Terceiro, evocação de Bossuet a esse respeito, e várias outras perguntas. Termina com uma dissertação espontânea sobre o perigo das querelas religiosas. Quarto, evocação da irmã Jane, vítima dos massacres da Síria, que comparecera espontaneamente na última sessão e havia pedido para ser chamada novamente. Quinto, apelo a um dos espíritos sofridos que reclamam assistência. Um espírito novo se apresenta sob o nome de Fortuné Privat e dá detalhes sobre sua situação e as penas que sofre. Esta comunicação suscita inúmeras explicações interessantes sobre o estado dos espíritos infelizes. Sexto, ditado espontâneo sobre o nada da vida, assinado por Sophie Suetin, recebido pela senhorita Rouet. Sexta-feira, 17 de agosto de 1860. Sessão particular. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 10 de agosto. Por sugestão da comissão, e após a leitura da ata, a sociedade admite como sócio livre o Sr. Jules R., de Bruxelas, domiciliado em Paris. Comunicações diversas. Primeira, numa carta da Condessa D., de Milão, dirigida ao Sr. Allan Kardec, encontra-se a seguinte passagem: ultimamente, folheando velhas revistas de Paris, encontrei uma historieta de um maravilhoso escritor, Charles Nodier, tendo por título Lídia,
ou a ressurreição. Achei-me em plena revista espírita. É uma intuição de O Livro dos Espíritos, embora escrita em 1839. Nodier era um crente? Naquela época já se falava de espiritismo? Se pudesse, gostaria muito de evocá-lo. Era um coração puro e uma alma apaixonada. Evoque-o, por favor, vós que podeis tanto. Se encarnado, sua moral era tão suave e tão atraente, o que não será agora, quando seu espírito se acha completamente desprendido da matéria? Há muito tempo a sociedade deseja evocar Charles Nodier. Falo-á na presente sessão. Segunda. Leitura de 2 dissertações obtidas pelo Dr. de Grand-Bologne, assinadas por Zenon. A primeira, sobre a dúvida suscitada quanto à identidade de Bossuet, na sessão anterior. A segunda, sobre a reencarnação, cuja necessidade o espírito demonstra do ponto de vista moral e sua concordância com as ideias religiosas. Terceira, leitura de 2 comunicações recebidas pela senhora Costel, assinadas por Georges. A primeira, sobre o progresso dos espíritos. A segunda, sobre o despertar do espírito. Quarta, leitura da evocação de Luís XIV, feita pela senhorita Rouet, e de um ditado espontâneo obtido pela mesma senhorita sobre o proveito a tirar dos conselhos dos espíritos, assinado por Marie, espírito familiar. Estudos. Primeiro, recorda ao Sr. Ledoyen que há tempos São Luís tinha começado uma série de dissertações sobre os pecados capitais. Pergunta se ele gostaria de continuar esse trabalho. São Luís responde que o fará de boa vontade e que da próxima vez falará sobre a inveja, pois a hora está muito avançada para fazê-lo naquela mesma noite. Segundo, perguntam a São Luís se na próxima sessão poderão chamar novamente a Rainha de Oude, já evocada em janeiro de 1858, a fim de julgar dos progressos que ela poderia ter feito. Ele responde: seríeis inspirados pela caridade se a evocasseis e se lhe falasseis amigavelmente, ao mesmo tempo instruindo-a um pouco, pois ainda está muito atrasada. Terceiro, evocação de Charles Nodier. Depois de ter respondido com extrema benevolência às perguntas que lhe foram feitas, promete começar um trabalho contínuo na próxima sessão. Quarto, ditado espontâneo, obtido pelo Sr. Didier sobre a hipocrisia, assinado por Lamennais. Em seguida, o espírito responde a várias perguntas sobre a sua situação e o caráter que se reflete em suas comunicações. Sexta-feira, 24 de agosto de 1860, Sessão Geral. Reunião do Comitê. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. O presidente procede à leitura da seguinte instrução, concernente às pessoas estranhas à sociedade, a fim de preveni-las contra as falsas ideias que poderiam formar a respeito dos objetivos de seus trabalhos. Julgamos dever lembrar às pessoas estranhas à sociedade e que não estejam ao corrente de nossos trabalhos, que não fazemos nenhuma experiência e que elas se enganariam se pensassem encontrar aqui assuntos para distração. Ocupamo-nos seriamente de coisas muito sérias, mas pouco interessantes e pouco inteligíveis para quem quer que seja estranho à ciência espírita. Como a presença de tais pessoas seria inútil para elas e para nós uma causa de perturbação, nós nos recusamos a admitir as que não possuem ao menos os seus primeiros elementos, e, sobretudo, as que a ela não sejam simpáticas. Antes de tudo, somos uma sociedade científica de estudos e não uma sociedade de ensino. Jamais convocamos o público porque sabemos, por experiência, que a convicção só se forma por uma longa série de observações, e não por ter assistido a algumas sessões que não apresentam nenhuma sequência metódica. Eis porque não fazemos demonstrações, que devendo recomeçar cada vez, paralisariam nossos trabalhos. Se apesar disso, aqui se encontrassem pessoas que só fossem atraídas pela curiosidade ou que não partilhassem nossa maneira de ver, nós lhes pediríamos se lembrassem de que não as convidamos e esperamos de sua dignidade o respeito a nossas convicções como respeitamos as suas.
Não pedimos de sua parte senão silêncio e recolhimento. Sendo o recolhimento uma das recomendações mais expressas dos espíritos que desejam comunicar-se conosco, exortamos insistentemente as pessoas presentes a que se abstenham de qualquer conversação particular. Decidiu a comissão que, embora haja uma quinta sexta-feira no dia 31 deste mês, a de hoje, 24, será a última sessão antes das férias, e que a próxima será na primeira sexta-feira de outubro. A comissão tomou conhecimento de uma carta com pedido de admissão como sócio livre do Sr. B, de Paris, mas tendo em vista que a sessão do dia é geral, o exame fica adiado para depois das férias. Comunicações diversas. Primeira. Leitura da evocação particular feita pelo Sr. Jules Robb de Père-le-Roi, falecido ultimamente em Beirute. A evocação é notável pela elevação dos pensamentos do espírito, que em nada desmente o belo caráter de que deu provas em vida e que é o de um verdadeiro cristão. Ele externa o desejo de ser evocado na sociedade. Segunda. Leitura de um ditado espontâneo recebido pelo Sr. Darcot sobre os médiuns, assinado por Salles. Obtida na última sessão, essa comunicação não pôde ser lida porque dela não se havia tomado conhecimento prévio, formalidade que o regulamento prescreve imperiosamente. Terceira. Outro ditado espontâneo, recebido pela Sra. D.B., sobre a caridade moral, assinado pela irmã Rosália. Quarta. 2 outros ditados espontâneos, obtidos pela Sra. Costel, um sobre as várias categorias de espíritos errantes e o outro sobre os castigos, assinados por Georges. Estas 2 comunicações podem ser classificadas entre as mais notáveis, pela sublimidade dos pensamentos, a verdade dos quadros e a eloquência do estilo. Serão publicadas, assim como as outras comunicações mais importantes. O presidente faz observar que a sociedade é necessariamente limitada pelo tempo, mas que tudo quanto os membros recebem em particular, desde que o queiram trazer, deve ser considerado como um complemento de seus trabalhos. Não deve considerar como dela fazendo parte apenas o que obtém em suas sessões, mas, igualmente, tudo quanto lhe vem de fora e pode servir para a sua instrução. Ela é o centro para onde convergem os estudos particulares para o bem de todos, examina-os, comenta-os e os aproveita, se for o caso. Para os médiuns, é um meio de controle, que, esclarecendo-os quanto à natureza das comunicações que recebem, pode preservá-los de mais de um engano. Aliás, muitas vezes os espíritos preferem comunicar-se na intimidade, onde necessariamente há mais recolhimento que nas reuniões numerosas, pelos instrumentos de sua escolha, nos momentos que lhes convém e em circunstâncias que nem sempre nos é dado apreciar. Concentrando essas comunicações, cada um aproveita todas as vantagens que elas podem oferecer. Estudos. Primeiro, perguntas dirigidas a São Luís sobre o espírito Georges. Quando vivo, ele era pintor e professor de desenho da pessoa que lhe serve de médium. Sua vida não oferece nenhuma particularidade relevante, a não ser que sempre foi bom e benevolente. Suas comunicações, como espírito, trazem um selo de tal superioridade que se desejou saber a posição por ele ocupada no mundo dos espíritos. São Luís responde: ele foi um espírito justo na terra. Toda sua grandeza consiste na bondade, na caridade e na fé em Deus, que professava. Assim, hoje, encontra-se colocado entre os espíritos superiores. Segundo, evocação de Charles Nodier, pela senhorita Rouet. Ele começa o trabalho prometido na última sessão. Terceiro, evocação do Père-le-Roi. Como deixara livre a escolha do médium, preferiu-se não utilizar aquele de que se serviu pela primeira vez, a fim de afastar qualquer influência e poder melhor julgar da identidade por suas respostas. Elas estão em todos os pontos de acordo com os pensamentos antes expressos e dignos de um espírito elevado. Ele termina por conselhos da mais alta sabedoria, nos quais se revelam simultaneamente a humildade do cristão, a tolerância da caridade evangélica e a superioridade da inteligência. Quarto, evocação da Rainha de Oude, já evocada em janeiro de 1858, ver a revista de março de 1858. Médium, Sr. Jules Robb. Nota-se nela uma leve disposição para progredir, mas o fundo de seu caráter sofreu pouca mudança. Observação:
Entre os assistentes, achava-se uma senhora que durante muito tempo residiu na Índia e a conheceu pessoalmente. Diz que todas as respostas são perfeitamente conformes com seu caráter e que é impossível não reconhecer nelas uma prova de identidade. Quinto, 3 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro, pela senhorita Rouet, sobre a inveja, assinado por São Luís. O segundo, pelo senhor Didier, sobre o pecado original, assinado por Ronsard. E o terceiro, pela senhorita Stephanie, assinado por Gustave Lenormand. Durante as últimas comunicações, a senhorita LJ, médium desenhista, recebeu 2 grupos, assinados por Jules Romain. Em seguida, há alguns belos pensamentos escritos por um espírito que não os assina. Outro espírito, que já se manifestou pela senhorita LJ, interfere na comunicação, fazendo quebrar os lápis e riscando traços que denotam sentimentos de cólera. Ao mesmo tempo, comunica-se com o senhor Jules Robb, respondendo laconicamente e com altives às questões que lhe são dirigidas. É o espírito de um soberano estrangeiro, conhecido pela violência de seu caráter. Convidado a assinar o nome, ele o faz de 2 maneiras. Um dos assistentes, ligado ao governo de seu país, que possuía funções que lhe deram o ensejo de ver muito a sua assinatura, numa reconhece a de documentos oficiais e na outra a das cartas particulares. Encerrada a sessão geral, os senhores membros da sociedade são convidados a permanecer por mais alguns instantes para uma comunicação. Numa alocução muito calorosa, o senhor Sanson expressa o reconhecimento que deve ao espírito São Luís por sua intervenção na cura de um mal na perna que havia resistido a todos os tratamentos e deveria levar à amputação. É, diz ele, ao conhecimento do espiritismo que deve sua cura verdadeiramente miraculosa, pela confiança que teve na bondade e no poder de Deus, com o que antes pouco se preocupava. E como deve a sociedade ter sido iniciado nas verdades que ela ensina, ele a inclui nos seus agradecimentos. Desde então, todos os anos oferece ao espírito São Luís, no dia que lhe é consagrado, um buquê de flores em memória do favor de que foi objeto. E é essa homenagem que ele renova hoje, 24 de agosto, véspera de São Luís. A sociedade se associa ao testemunho de gratidão do senhor Sanson. Ela agradece a São Luís a benevolência que tem merecido de sua parte e lhe pede continuar fazendo jus à sua proteção. São Luís responde: "Sinto-me feliz, triplamente feliz, meus amados irmãos, pelo que vejo e ouço esta noite. Vossa emoção e reconhecimento ainda são a melhor homenagem que podeis dirigir-me. Que o Deus de bondade vos conserve estes bons e piedosos sentimentos. Continuarei a velar por uma sociedade unida pelos sentimentos de caridade e verdadeira fraternidade. Luís." O maravilhoso e o sobrenatural. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia, com certa razão, merecer a suspeita de ilusória. Que nos digam, então, por que a encontramos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem os críticos, porque, desde todos os tempos, o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural. Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Conheceis porventura tão bem estas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não apresenta todas as características de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da sua própria constituição fisiológica. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Não obstante, objetarão, admitem que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isto uma derrogação da lei de gravidade? Sim,
mas da lei conhecida. A natureza, contudo, já vos disse a sua última palavra? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de vencer a força de atração? Aos olhos do povo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica? Aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois, teria passado por louco. Se o fizesse, todos acreditariam ter ele o diabo às suas ordens, visto que naquela época só o diabo era capaz de andar tão depressa. Por que então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Notemos de passagem que isto é uma comparação, não uma assimilação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente por quererem proceder por assimilação que os sábios se transviaram na observação que fizeram estas espécies de fenômenos. De qualquer modo, o fato aí está, e não há negação que possa fazer que ele não seja real, porque negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma de sobrenatural, é tudo o que podemos dizer no momento. Se o fato ficar comprovado, dirão eles, nós o aceitaremos, e aceitaríamos até mesmo a causa que o atribuís, a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Precisaríamos, neste caso, de uma demonstração completa, que, no entanto, não seria cabível, constituindo, além disso, uma repetição, porque ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, para resumi-la em algumas palavras, diremos que ela se baseia, do ponto de vista teórico, no princípio de que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, e, do ponto de vista prático, na observação de que os fenômenos ditos espíritas, por terem dado provas de inteligência, hão de ter sua causa fora da matéria. Mais ainda, que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de estar fora deles. Visto que não se via o ser que atuava, deveria tratar-se necessariamente de um ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, se chegou a reconhecer que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte despojou de seu grosseiro envoltório visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua expressão mais simples. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do corpo fluídico que os reveste. Essa ação é inteligente, porque ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a própria essência. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erroneamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Os que pensam que podem encontrar para esses efeitos inteligentes uma solução mais racional, apontando sobretudo a razão de todos os fatos, tenham a bondade de fazê-lo. Só então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se assim fosse, a religião, que se baseia na existência de um princípio imaterial, seria um mosaico de superstições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas o dizem baixinho e julgam salvar as aparências ao condescenderem com uma religião necessária ao povo e às crianças, a fim de que estas se tornem ajuizadas. Ora, de duas, uma. Ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele o é para toda a gente. Se falso, não tem maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, uma vez que, negando qualquer efeito extramaterial, negam automaticamente a existência da alma.
Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, perscrutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, despontar por baixo da capa de uma pretensa filosofia racional com a qual se cobrem. Se abordardes claramente, perguntando-lhes se acreditam ter uma alma, talvez não ousem dizer que não, mas responderão que nada sabem ou não têm certeza. Lançando à conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, são, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma opinião pré-concebida que os torna impróprios para julgar com isenção o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não seja material. Quanto a nós, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, deveríamos aceitar todos os fatos qualificados de maravilhosos. Seríamos, porventura, os campeões de todos os sonhadores, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Pensar assim é conhecer bem pouco o espiritismo, mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. A necessidade de conhecerem aquilo de que falam é a menor de suas preocupações. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo o espiritismo é absurdo, e consideram sem apelação esta sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem realizado eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint-Médard, dos calvinistas das Cévennes ou das religiosas de Loudun, chegaram à descoberta de evidentes trapaças que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do espiritismo? Terão os seus partidários negado que o charlatanismo tem explorado em proveito próprio alguns fatos, que outros sejam frutos da imaginação, que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo? Ele não é mais solidário com as extravagâncias que se cometem em seu nome do que a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião pelos excessos do fanatismo. Muitos críticos só julgam o espiritismo pelos contos de fada e pelas lendas populares que lhes são as ficções. Dar-se-ia a mesma coisa com quem quisesse julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa é preciso conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Só e então a sua opinião, ainda que errônea, poderá ser tomada em consideração. Mas que peso terá quando ele tratar de matéria que não conhece? A verdadeira crítica deve dar provas não só de erudição, mas também de profundo conhecimento do objeto tratado, de isenção no julgamento e de imparcialidade a toda prova. A não ser assim, qualquer músico de feira poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini, e um aprendiz de pintor o de censurar Rafael. O espiritismo, portanto, não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que naquilo que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do domínio do maravilhoso, ou por outra, da superstição. Que seja, mas pelo menos discutam apenas esses pontos, pois com relação aos demais, ele nada tem a dizer e pregais em vão. Porém, até onde vai a crença do espiritismo? Perguntarão. Vede, observai e sabereis. A aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Ora, o espiritismo, que toca nas mais graves questões de filosofia, em todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Haveria tanta ingenuidade em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos infantis. Quem não quiser ficar na superfície, precisará não de algumas horas somente, mas de meses e anos para sondar todos os seus segredos.
Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, só porque viram uma ou duas experiências, na maioria das vezes como distração ou passatempo. Dirão certamente que não dispõem do tempo necessário para tais estudos. Que seja, nada os obriga a isso. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não deve discorrer sobre ela, e ainda menos julgá-la, se não quiser que o acusem de leviano. Ora, quanto mais elevada a posição que ocupemos na ciência, tanto menos desculpável é que tratemos, levianamente, de um assunto que não conhecemos. Resumimos o assunto tratado nas proposições seguintes. 1. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. 2. Fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. 3. Muitos fatos só são tidos por sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Ao atribuir-lhes uma causa, o Espiritismo os restitui ao domínio dos fenômenos naturais. 4. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há que o Espiritismo demonstra a impossibilidade, incluindo-os no rol das crenças supersticiosas. 5. Embora reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo não avaliza de modo algum todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. 6. Julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião do crítico. 7. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia, reclamando estudo sério, perseverante e aprofundado. 8. O Espiritismo só pode considerar como crítico sério quem tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que tenha tanto conhecimento do assunto quanto o adepto mais esclarecido, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos fora dos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado, e que sua refutação se faça não por simples negação, mas por meio de outros argumentos mais categóricos. Aquele, finalmente, que possa indicar, para os fatos averiguados, causa mais lógica do que aquela que lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Resumimos o assunto tratado nas proposições seguintes. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos só são tidos por sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Ao atribuir-lhes uma causa, o Espiritismo os restitui ao domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há que o Espiritismo demonstra a impossibilidade, incluindo-os no rol das crenças supersticiosas. Quinto, embora reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo não avaliza de modo algum todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião do crítico. Sétimo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia, reclamando o estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo só pode considerar como crítico sério quem tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que tenha tanto conhecimento do assunto quanto o adepto mais esclarecido, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos fora dos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido,
nenhum argumento de que já não tenha cogitado e que sua refutação se faça não por simples negação, mas por meio de outros argumentos mais categóricos. Aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que aqueles aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Nem é preciso dizer que os críticos do maravilhoso, com mais forte razão, relegam os milagres para o âmbito das quimeras da imaginação. Algumas palavras a respeito, embora colhidas de um artigo precedente, encontram aqui seu lugar natural, e não será inútil lembrá-las. Na sua acepção primitiva e por sua etimologia, o vocábulo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras, esta palavra se afastou do seu sentido original. Por milagre se entende hoje, segundo a Academia, um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, a acepção usual e apenas por comparação e por metáfora, ela é aplicada às coisas vulgares que nos surpreendem e que não conhecemos a causa. Não entra de modo algum em nossas cogitações examinar se Deus terá julgado útil em certas circunstâncias derrogar as leis que Ele mesmo estabelecera. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam de maneira alguma essas leis e não têm nenhum caráter miraculoso, assim como não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, explicam-se da maneira mais racional. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser inusitado e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, já não pode ser um milagre. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. É por isso que, antigamente, os que sabiam mais que o vulgo passavam por feiticeiros e, como naquela época se acreditava que toda ciência sobre-humana vinha do diabo, eles eram queimados. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, contentamo-nos de enviá-los para os hospícios. Se um homem realmente morto, como dissemos no início, ressuscitar por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Se, porém, esse homem só tem da morte a aparência, se ainda há nele um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, isso será um fenômeno natural. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso, e seu autor será perseguido a pedradas, ou venerado, conforme o caráter dos indivíduos. Solte um físico em campo aberto um papagaio elétrico, e faça por esse meio cair um raio sobre uma árvore, e esse novo Prometeu será tido certamente como senhor de um poder diabólico. Mas Josué, detendo o movimento do sol, ou antes da terra, esse teria operado verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é incontestavelmente o da escrita direta, e um dos que demonstram de modo mais evidente a ação das inteligências ocultas. Mas, pelo fato de ser esse fenômeno produzido por seres ocultos, não significa que seja mais miraculoso do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos, que povoam o espaço, são uma das potências da natureza, potências cuja ação é tão incessante sobre o mundo material quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos a respeito dessa potência, o Espiritismo nos dá a chave de uma infinidade de coisas não explicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, à falta de explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou, melhor dizendo, de uma lei que não se conhecia, embora se conhecessem os seus efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece, e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais.
Eis porque os espíritas, ao fazerem que uma mesa se mova ou que os mortos escrevam, não operam maior milagre do que opera o médico que restitui a vida a um moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse com o auxílio desta ciência fazer milagres, ou seria um ignorante do assunto ou trapaceiro. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, tiveram que passar por prodígios antes que se lhes conhecesse a causa. Ora, do mesmo modo que os céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível desde que não a compreendam. É por isso que todos os fatos considerados prodigiosos são objeto de suas zombarias. Visto que a religião contém grande número de fatos desse gênero, não creem nela, e daí a incredulidade absoluta não há mais que um passo. Explicando a maioria desses fatos, o Espiritismo lhes dá uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio à religião, ao demonstrar a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, nem por isso deixam de ser menos extraordinários, e Deus não fica sendo menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. De quantos gracejos não foram objeto as levitações de São Cupertino? Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fato explicado pela lei espírita. Fomos testemunha ocular desse fato, e o Sr. Hom, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Entre os fenômenos desse gênero, precisamos colocar em primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete, que divide o próprio clero, nada tem para nós de extraordinária. Certamente não podemos afirmar com segurança a realidade do fato, porque não temos a sua prova material. Para nós, contudo, ele é possível, tendo em vista os milhares de outros casos análogos recentes que conhecemos. Acreditamos neles não só porque eles verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Quem se reportar à teoria das aparições que expomos mais adiante, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos, que só parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Quanto à personagem que se apresentou às pastorinhas, em Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. O resto não é de nossa competência. A esse respeito, cada qual pode guardar as suas convicções. Nada tem do Espiritismo que ver com isso. Dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de uma porção de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns desses fatos que passavam por miraculosos encontram assim uma explicação lógica, isso é motivo suficiente para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não encontram nenhuma explicação para eles. Dai-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação, neste século em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. É por isso que vemos, todos os dias, pessoas que não testemunharam nenhum fato, não observaram uma mesa agitar-se, nem um médium escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se só devêssemos acreditar no que vemos com os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. História do Maravilhoso e do Sobrenatural, por Louis Figuier. Primeiro artigo. Dá-se com a palavra maravilhoso o mesmo que se dá com a palavra alma. Há um sentido elástico que se presta a interpretações diversas. Eis porque julgamos útil estabelecer alguns princípios gerais no artigo precedente, antes de abordar o exame da história dada pelo Sr. Figuier. Quando essa obra apareceu, os adversários do Espiritismo bateram palmas, dizendo que sem dúvida nos iríamos dar mal. Triste efeito da cegueira apaixonada e refletida, porquanto se eles se dessem ao trabalho de observar o que querem demolir, veriam que o Espiritismo será um dia, mais cedo do que pensam, a salvaguarda da sociedade, e talvez eles próprios lhe devam a salvação, não dizemos no outro mundo, com o qual pouco se preocupam, mas neste mesmo. Não é levianamente que dizemos tais palavras.
Ainda não chegou o momento de desenvolvê-las, embora muitos já nos compreendam. Voltando ao Sr. Figuier, nós mesmos tínhamos pensado ver nele um adversário realmente sério, trazendo argumentos peremptórios que valessem a pena ser refutados com seriedade. Sua obra compreende 4 volumes, os 2 primeiros com uma exposição de princípios, um prefácio e uma introdução, depois uma relação de fatos perfeitamente conhecidos e que devem ser lidos com interesse, tendo em vista as pesquisas eruditas que mereceram da parte do autor. Acreditamos ser o relato mais completo já publicado sobre o assunto. Assim, o primeiro volume é quase inteiramente consagrado à história de Urbain Grandier e das religiosas de Loudun. Vem a seguir as convulsionárias de Saint-Médard, a história dos profetas protestantes, a varinha mágica, o magnetismo animal. O 4º volume, que acaba de ser publicado, trata especialmente das mesas girantes e dos espíritos batedores. Mais tarde voltaremos a este último volume, limitando-nos agora a uma apreciação sumária do conjunto. A parte crítica das histórias que constituem os 2 primeiros volumes consiste em provar, por testemunhos autênticos, que a intriga, as paixões humanas e o charlatanismo tiveram grande papel, que certos fatos trazem a marca evidente da astúcia, o que ninguém contesta. Ninguém jamais garantiu a integridade de todos esses fatos, menos do que quaisquer outros, os espíritas, que devem ser gratos ao Sr. Figuier por ter reunido provas que evitarão numerosas compilações. Eles têm interesse em que a fraude seja desmascarada, e todos os que a descobrirem nos fatos erroneamente qualificados de fenômenos espíritas lhes prestarão serviço. Ora, para prestar semelhante serviço, nada melhor que os inimigos. Vê-se, pois, que tais inimigos servem para alguma coisa. Apenas o desejo da crítica às vezes os arrasta muito longe, e no ardor de descobrir o mal, muitas vezes o veem onde ele não está, por não terem examinado com bastante atenção e imparcialidade, o que é ainda mais raro. O verdadeiro crítico deve lutar contra as ideias pré-concebidas e despojar-se de qualquer preconceito, pois, do contrário, julgará do seu ponto de vista, que talvez nem sempre seja justo. Tomemos um exemplo. Suponhamos a história política de acontecimentos contemporâneos escrita com a maior imparcialidade, isto é, com inteira verdade. E imaginemos esta história comentada por 2 críticos de opiniões contrárias. Porque todos os fatos são exatos, forçosamente haverão de contrariar a opinião de um deles. Daí os julgamentos contraditórios, um que levará a obra às nuvens e o outro defendendo que seja lançada ao fogo. No entanto, a obra só conterá a verdade. Se assim ocorre com os fatos patentes, como os da história, com mais forte razão quando se trata da apreciação de doutrinas filosóficas. Ora, o Espiritismo é uma doutrina filosófica, e os que só o veem no fato das mesas girantes, ou que o julgam pelos contos absurdos e pelos abusos que dele se podem fazer, que o confundem com os meios de adivinhação, provam que não o conhecem. Estaria o Sr. Figuier nas condições requeridas para o julgar com imparcialidade? É o que vamos examinar. Assim começa o Sr. Figuier o seu prefácio. Em 1854, quando as mesas girantes e falantes importadas da América fizeram sua aparição na França, produziram uma impressão que ninguém esqueceu. Muitos espíritos sábios e prudentes ficaram alarmados com esse transbordamento imprevisto da paixão pelo maravilhoso. Não podiam compreender semelhante alucinação em pleno século XIX, com uma filosofia avançada e em meio a esse magnífico movimento científico que hoje dirige tudo para o positivo e o útil. Seu julgamento está decretado. A crença nas mesas girantes é uma alucinação. Como o Sr. Figuier é um homem positivo, deve-se pensar que antes de publicar seu livro, viu tudo estudou, aprofundou tudo, numa palavra, que fala com conhecimento de causa. Se assim não fosse, cairia no erro dos senhores Schiff e Jobert de Lamballe, com a sua teoria do músculo estalante, ver a revista do mês de junho de 1859. Entretanto, sabemos que há um mês apenas, ele assistiu a uma sessão na qual provou que ignorava os mais elementares princípios do espiritismo. Considerar-se-á suficientemente esclarecido porque assistiu a uma sessão? Por certo, não duvidamos de sua perspicácia, mas por maior seja ela, não podemos admitir que ele possa conhecer e, sobretudo, compreender o espiritismo numa sessão, como não aprendeu a física numa única lição. Se o Sr. Figuier pudesse fazê-lo,
tomaríamos o fato como um dos mais maravilhosos. Quando ele tiver estudado o espiritismo com o mesmo cuidado que se dispensa ao estudo de uma ciência, quando ele tiver consagrado um tempo moral necessário, quando tiver assistido a milhares de experiências, quando se tiver dado conta de todos os fatos, sem exceção, quando tiver comparado todas as teorias, só então poderá expender uma crítica judiciosa. Até lá, o seu julgamento é uma opinião pessoal, cujo peso pró ou contra não terá nenhum valor. Tomemos a coisa sob outro ponto de vista. Dissemos que o Espiritismo repousa inteiramente na existência, em nós, de um princípio imaterial, ou, em outras palavras, na existência da alma. Quem não admite um espírito em si, não pode admiti-lo fora de si. Consequentemente, não admitindo a causa, não pode admitir o efeito. Gostaríamos, pois, de saber se o Sr. Figuier colocaria no frontispício de seu livro a seguinte profissão de fé. Primeiro, creio num Deus, autor de todas as coisas, todo-poderoso, soberanamente justo e bom e infinito em suas perfeições. Segundo, creio na providência de Deus. Terceiro, creio na existência da alma sobrevivente ao corpo e em sua individualidade após a morte, não como uma probabilidade, mas como uma coisa necessária e consequente dos atributos da divindade. Quarto, admitindo a alma e a sua sobrevivência, creio que não seria nem conforme a justiça, nem conforme a bondade de Deus, que o bem e o mal fossem tratados em pé de igualdade após a morte, considerando-se que, durante a vida, muito raramente recebem a recompensa ou o castigo que merecem. Quinto, se a alma do mal e a do bom não são tratadas do mesmo modo, algumas são felizes, outras infelizes, isto é, são recompensadas ou punidas segundo suas obras. Se o Sr. Figuier fizesse tal profissão de fé, nós lhe diríamos: esta profissão é a de todos os espíritas, porquanto sem isto, o espiritismo não teria nenhuma razão de ser. Somente aquilo que credes teoricamente, o espiritismo o demonstra pelos fatos, porque todos os fatos espíritas são consequência destes princípios. Não sendo os espíritos que povoam o espaço mais do que as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desde que se admita a alma, sua sobrevivência e sua individualidade, por isso mesmo deve-se admitir os espíritos. Sendo reconhecida a base, toda a questão se resume em saber se esses espíritos, ou essas almas, podem comunicar-se com os vivos, se têm ação sobre a matéria, se influem no mundo físico e no mundo moral, ou então se são votados a uma perpétua inutilidade ou a não se ocuparem senão de si mesmos, o que é pouco provável, desde que se admita a providência de Deus e se considere a admirável harmonia que impera no universo, onde os menores seres desempenham o seu papel. Se a resposta do Sr. Figuier fosse negativa, ou por polidez fosse ambígua, nós lhe diríamos, para nos servir da expressão de certas pessoas e a fim de não chocar muito bruscamente respeitáveis preconceitos, o seguinte: não sois juiz mais competente em matéria de espiritismo do que um muçulmano em assuntos da religião católica. Vosso julgamento não seria imparcial, e em vão negaríeis albergar ideias preconcebidas, porquanto tais ideias, em vossa própria opinião, dizem respeito ao princípio fundamental, que rejeitais a priori, antes de conhecer o assunto. Se algum dia uma equipe de cientistas nomeasse um relator para examinar a questão do espiritismo, e esse relator não fosse francamente espiritualista, seria o mesmo que um concílio escolher Voltaire para tratar de uma questão dogmática. Admiramo-nos de que os cientistas não tenham dado sua opinião, mas nos esquecemos de que sua missão, é bom frisar, é o estudo das leis da matéria, e não dos atributos da alma, e menos ainda o de decidir se a alma existe. Sobre tais assuntos, eles podem ter opiniões individuais, como podem ter sobre a religião, mas como entidade científica, jamais terão que se pronunciar. Não sabemos o que o Sr. Figuier responderia às perguntas formuladas na profissão de fé acima, mas o seu livro deixa pressenti-lo. Com efeito, o segundo parágrafo de seu prefácio é assim concebido: um conhecimento exato da história do passado teria prevenido, ou pelo menos diminuído muito tal espanto.
De fato, seria grande erro imaginar-se que as ideias que em nossos dias deram origem à crença nas mesas falantes e nos espíritos batedores são de origem moderna. Esse amor do maravilhoso não é particular à nossa época, está em todos os tempos e países, por se ligar à própria natureza do espírito humano. Por uma instintiva e injustificada desconfiança em suas próprias forças, o homem é levado a colocar acima de si forças invisíveis, que se exercem numa esfera inacessível. Esta disposição inata existiu em todos os períodos da história da humanidade, revestindo aspectos diferentes conforme o tempo, os lugares e os costumes, originando manifestações variáveis na forma, porém tendo, no fundo, um princípio idêntico. Dizer que é por uma instintiva e injustificada desconfiança em suas próprias forças que o homem é levado a colocar acima de si forças invisíveis que se exercem numa esfera inacessível, é reconhecer que o homem é tudo, que pode tudo e que acima dele nada há. Salvo engano, isso não é apenas materialismo, mas ateísmo. Aliás, essas ideias ressaltam de uma porção de outras passagens de seu prefácio e de sua introdução, para as quais chamamos toda a atenção de nossos leitores e estamos convencidos de que estes as julgarão como nós. Dir-se-á que tais palavras não se aplicam à divindade, mas aos espíritos? Então responderemos que ele não conhece a primeira palavra do espiritismo, pois negar os espíritos é negar a alma, desde que espíritos e almas são a única e mesma coisa, que os espíritos não exercem sua força numa esfera inacessível, visto estarem ao nosso lado, a nos tocar e a agir sobre a matéria inerte, à semelhança de todos os fluidos imponderáveis e invisíveis, que, não obstante, são os mais poderosos motores e os mais ativos agentes da natureza. Só Deus exerce o seu poder numa esfera inacessível aos homens. Negar este poder é, pois, negar a Deus. Dir-se-á, enfim, que esses efeitos, que atribuímos aos espíritos, talvez sejam devidos a alguns desses fluidos. É possível, mas então lhe perguntaremos: como fluidos ininteligentes podem produzir efeitos inteligentes? O Sr. Figuier constata um fato capital ao dizer que esse amor do maravilhoso não é particular à nossa época, está em todos os tempos e países, por se ligar à própria natureza do espírito humano. Aquilo a que chama amor do maravilhoso é muito simplesmente a crença instintiva, inata, como diz, na existência da alma e sua sobrevivência ao corpo, crença que revestiu formas diversas, segundo os tempos e os lugares, mas tendo no fundo um princípio idêntico. Esse sentimento inato, universal no homem, Deus lhe teria inspirado para se divertir à sua custa? Para lhe dar aspirações impossíveis de realizar? Crer que assim possa ser é negar a bondade de Deus, mas ainda é negar o próprio Deus. Querem outras provas do que antecipamos? Vejamos ainda algumas passagens do seu prefácio. Na Idade Média, quando uma religião nova transforma a Europa, o maravilhoso se instala nessa mesma religião. Acredita-se nas possessões diabólicas, nos feiticeiros e nos magos. Durante vários séculos, essa crença é sancionada por uma guerra sem quartel e sem misericórdia, feita aos infelizes, acusados de comércio secreto com os demônios ou com os magos, seus prepostos. Pelo fim do século XVII, na aurora de uma filosofia tolerante e esclarecida, o diabo envelheceu, e a acusação de magia começa a ser um argumento gasto, mas nem por isto o maravilhoso perde os seus direitos. Os milagres florescem à vontade nas igrejas das diversas comunhões cristãs. Acredita-se, ao mesmo tempo, na varinha mágica ou se decifram os movimentos de uma forquilha para pesquisar os objetos do mundo físico e obter esclarecimento sobre as coisas do mundo moral. Nas diversas ciências, continua-se a admitir a intervenção de influências sobrenaturais, precedentemente introduzidas por Paracelso. No século XVIII, século de Voltaire e da Enciclopédia, enquanto sobre as matérias filosóficas todos os olhos se abriam às luzes do bom senso e da razão, não obstante a voga da filosofia cartesiana, só o maravilhoso resistia à queda de tantas crenças até então veneradas. Os milagres ainda se multiplicavam. Se a filosofia de Voltaire, que abriu os olhos à luz do bom senso e da razão, e minou tantas superstições, não pôde extirpar a ideia inata de um poder oculto, não seria porque tal ideia é inatacável? A filosofia do século XVIII flagelou os abusos, mas se deteve contra a base. Se essa ideia triunfou sobre os golpes desferidos pelo apóstolo da incredulidade, o Sr. Figuier,
Espera ser mais feliz? Permitimos-nos duvidar. O Sr. Figuier faz uma confusão singular das crenças religiosas, dos milagres e da varinha mágica. Para ele, tudo isto sai da mesma fonte, a superstição, a crença no maravilhoso. Não tentaremos aqui defender essa pequena forquilha, que teria a singular propriedade de servir à pesquisa do mundo físico, em virtude de não nos havermos aprofundado na questão. Por uma questão de princípios, só elogiamos ou criticamos o que conhecemos. Mas, se quiséssemos argumentar por analogia, perguntaríamos se a pequena agulha de aço, com a qual o navegante acha sua rota, não tem uma virtude muito mais admirável do que a pequena forquilha. Não, direis vós, porquanto conhecemos a causa que faz agir, e esta causa é inteiramente física. De acordo. Mas quem diz que a causa que age sobre a forquilha não seja inteiramente física? Antes que se conhecesse a teoria da bússola, que teríeis pensado se tivesseis vivido naquela época, quando os marinheiros não tinham como guias senão as estrelas, que muitas vezes lhes faltavam? Que teríeis pensado, dizemos nós, de um homem que tivesse vindo dizer: tenho aqui numa caixinha, não maior que a de bombons, uma agulhinha pequenina, com a qual os maiores navios podem navegar com segurança, que indica a rota com qualquer tempo, com a precisão de um relógio? Ainda uma vez, não combatemos a varinha mágica, e menos ainda o charlatanismo que dela se apoderou. Apenas perguntamos o que haveria de mais sobrenatural se um pequeno pedaço de madeira, em dadas circunstâncias, fosse agitado por um eflúvio terrestre invisível, como a agulha imantada o é pela corrente magnética, que também não se vê. Será que essa agulha também não serve para pesquisar as coisas do mundo físico? Não será ela influenciada pela presença de uma mina de ferro subterrânea? O maravilhoso é a ideia fixa do Sr. Figuier. É o seu pesadelo. Ele o vê por toda parte onde haja algo que não compreende. Mas apenas ele, sábio, poderá dizer como germina e se reproduz o menor grão? Qual a força que faz a flor voltar-se para a luz? Quem na terra atrai as raízes para um terreno propício, mesmo por meio dos mais rudos obstáculos? Estranha a aberração do espírito humano, que pensa tudo saber e nada sabe, que despreza maravilhas incontáveis e nega um poder sobre-humano. Estando baseada na existência de Deus, esse poder sobre-humano que se exerce numa esfera inacessível, sobre a alma que sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade e, consequentemente, sua ação, a religião tem por princípio aquilo que o Sr. Figuier chama de maravilhoso. Se ele se tivesse limitado a dizer que entre os fatos qualificados de maravilhoso, uns são ridículos e absurdos, aos quais a razão faz justiça, nós o aplaudiríamos com todas as nossas forças, mas não poderíamos concordar com a sua opinião quando confunde na mesma reprovação o princípio e o abuso do princípio, quando nega a existência de qualquer poder acima da humanidade. Aliás, essa conclusão é formulada de maneira inequívoca na passagem seguinte. Dessas discussões, cremos que resultará para o leitor a perfeita convicção da não existência de agentes sobrenaturais, e a certeza de que todos os prodígios que em diversas épocas têm excitado a surpresa ou a admiração dos homens, se explicam apenas pelo conhecimento de nossa organização fisiológica. A negação do maravilhoso, eis a conclusão a tirar deste livro, que poderia chamar-se O Maravilhoso Explicado. E se alcançarmos o objetivo a que nos propusemos atingir, teremos a convicção de ter prestado um verdadeiro serviço ao bem de todos. Dar a conhecer os abusos, desmascarar a fraude e a hipocrisia onde quer que se encontrem, é sem dúvida prestar um grande serviço. Mas julgamos que é fazer grande mal à sociedade, assim como aos indivíduos, atacar o princípio em virtude de terem dele abusado. É querer cortar a boa árvore porque deu um fruto estragado. Bem compreendido, o Espiritismo, dando a conhecer a causa de certos fenômenos, mostra o que é possível e o que não o é. Por isso mesmo, tende a destruir as ideias realmente supersticiosas, mas, ao mesmo tempo, demonstrando o princípio, dá um objetivo ao bem, fortalece as crenças fundamentais que a incredulidade ataca com violência, a pretexto do abuso, combate a chaga do materialismo, que é a negação do dever, da moral e de toda a esperança, e é por isso que dizemos que um dia ele será a salvaguarda da sociedade. Aliás, estamos longe de nos lamentar pela obra do Sr. Figuier. Sobre os adeptos da doutrina, ela não poderá ter nenhuma influência, pois eles reconhecerão imediatamente os pontos vulneráveis.
Sobre os outros, terá o efeito de todas as críticas, o de provocar a curiosidade. Depois da aparição, ou melhor, da reaparição do Espiritismo, muito se tem escrito contra ele. Não lhe pouparam sarcasmos nem injúrias. Apenas de uma coisa ele não teve a honra, graças aos costumes do tempo, a fogueira. Isto o impediu de progredir? Absolutamente, pois hoje conta seus aderentes por milhões em todas as partes do mundo, e estes todos os dias aumentam. Para isto, e sem o querer, muito contribuiu a crítica, porque, como dissemos, seu efeito é o de provocar o exame. Querem ver o pró e o contra, e ficam admirados por encontrarem uma doutrina racional, lógica, consoladora, que acalma as angústias da dúvida, resolvendo o que nenhuma filosofia pode resolver, quando pensavam apenas encontrar uma crença ridícula. Quanto mais conhecido o nome do contraditor, mais repercussão tem a sua crítica, e mais bem ela pode fazer, chamando a atenção dos indiferentes. A esse respeito, a obra do Sr. Figuier está nas melhores condições. Além de escrita de maneira muito séria, não se arrasta na lama das injúrias grosseiras e do personalismo, únicos argumentos dos críticos de baixo nível. Desde que pretende tratar o assunto do ponto de vista científico, e sua posição lhe o permite, ver-se-á nisso a última palavra da ciência contra esta doutrina, e então o público saberá a quanta se anda. Se a dota obra do Sr. Figuier não tiver o poder de lhe dar o golpe de misericórdia, duvidamos que outros sejam mais felizes. Para combatê-la com eficácia, ele só tem um meio, que lhe indicamos com prazer. Não se destrói uma árvore cortando-lhe os galhos, mas a raiz. É necessário, pois, atacar o espiritismo pela raiz, e não nos ramos, que renascem na medida que são cortados. Ora, as raízes do espiritismo, desta alucinação do século XIX, para nos servirmos de sua expressão, são a alma e seus atributos. Que, pois, ele prove que a alma não existe e não pode existir, porquanto sem almas não há espíritos. Quando tiver provado isto, o espiritismo não terá mais razão de existir, e nós nos confessaremos vencidos. Se seu ceticismo não chega a tal ponto, que prove, não por uma simples negação, mas por uma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica ou qualquer outra. Primeiro, que o ser que pensa em vida é incapaz de pensar após a morte. Segundo, que, se pensa, não deve mais querer comunicar-se com aqueles a quem amou. Terceiro, que, se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quarto, que, se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Quinto, que, por seu envoltório fluídico, não pode agir sobre a matéria inerte. Sexto, que, se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Sétimo, que, se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever. Oitavo, que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e lhe transmitir o pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso é impossível, por meio de razões tão patentes quanto aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira em torno da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até este dia, toda a sua argumentação se reduz nestas palavras: não creio, logo é impossível. Sem dúvida dirão que a nós cabe provar a realidade das manifestações. Nós as provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se não admitem nem uns nem o outro, se negam o que vem, a eles cabe provar que nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Em outro artigo examinaremos a teoria do Sr. Figuier. Fazemos votos para que seja de melhor qualidade que a teoria do músculo estalante de Joubert, de Lamballe. Correspondência. Ao Sr. Presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sr. Presidente, permiti-me alguns esclarecimentos a propósito de Thilorier e suas descobertas. Ver a revista de agosto de 1860. Thilorier era meu amigo. Quando me mostrou o plano de seu aparelho em ferro fundido para liquefazer o gás ácido carbônico, eu lhe havia dito que, malgrado a espessura das paredes, ele explodiria como os canhões após certo número de experiências. Por isso, aconselhei-o a envolvê-lo em ferro batido, como se faz hoje com os canhões de ferro fundido.
mas ele se limitou a adicionar nervuras. Jamais um aparelho desse gênero estourou em suas mãos, pois teria sido morto como o jovem Freme, mas a comissão da academia se mantinha prudentemente atrás da parede quando ele preparava tranquilamente sua experiência. Já estava surdo há vários anos, o que o forçara a demitir-se do cargo de inspetor dos Correios. A única explosão que o vitimou foi a da coronha de um fuzil de ar cheio de gás carbônico, que ele havia posto ao sol, sobre a grama do jardim. Essa experiência que lhe havia sugerido, bem como ao Sr. Gali Casala, fez-lhe ver a que alta pressão poderia elevar-se o gás ácido carbônico e o perigo de seu emprego em armas de guerra. Quanto a Gali, teve a ideia de substituir o hidrogênio pelo ácido carbônico, mas este jamais conseguiu ultrapassar 28 atmosferas. Era muito pouco. Sem isso, a pólvora teria sido utilmente suprimida, porque seu mecanismo era dos mais simples, e um pequeno cilindro de cobre poderia conter facilmente 100 tiros, à medida das necessidades, em consequência do restabelecimento quase instantâneo da pressão pela decomposição da água por meio do ácido sulfúrico e da limalha de zinco. Se nossos químicos encontrassem um gás que pudesse ser produzido sobre uma pressão média entre a do ácido carbônico e do hidrogênio, o problema estaria resolvido. Eis o que seria bom perguntar a Lavoisier, Berzelius ou Dalton. Na véspera de sua morte, Thilorier me dava explicações sobre um novo aparelho, quase terminado, a fim de liquefazer o ar atmosférico por meio de pressões sucessivas, capazes de suportar 500 a 1000 atmosferas. Terão vendido esta bela máquina ao ferro velho? Disse eu que Thilorier era extremamente surdo, de sorte que, entrando em seu gabinete na Place Vendôme, semanas antes de sua morte, tive de gritar. Ele tapou os ouvidos com as duas mãos, dizendo que lhe restituiria a surdez de que felizmente se havia livrado pelo magnetizador Lafontaine, hoje em Genebra. Saí maravilhado pela cura, que na mesma tarde anunciei aos meus dois amigos, Gali Casala e o capitão Delvine, com os quais passeava na Place da Labourse, quando percebemos Thilorier com o ouvido colado a uma vitrine de uma loja, onde alguém tocava piano. Parecia em êxtase por poder desfrutar da música moderna que há muitos anos não ouvia. Ah, por Deus, disse aos meus incrédulos, eis a prova, passem por detrás do nosso homem e pronunciem o seu nome normalmente. Thilorier voltou-se bruscamente, reconheceu os amigos, com eles conversou e passeou como de ordinário o fazia. Delvine, que no momento está em meu escritório, lembra-se perfeitamente desse fato muito interessante para o magnetismo. Por mais que tenha tentado convencer nossos acadêmicos no curso dos últimos 30 dias, dizia Thilorier, eles não querem acreditar que tenha sido curado sem drogas de sua farmacopeia, que não curam, pois as empreguei todas, sem sucesso, ao passo que os 2 dedos de Lafontaine me restabeleceram a audição completamente em algumas sessões. Lembro-me que, encantado pelo magnetismo, Thilorier conseguiu inverter os polos de uma barra imantada que segurava pelo simples esforço da vontade. A morte desse sábio inventor privou-nos de uma porção de descobertas de que me havia falado e que ele levou para o túmulo. Era tão sagaz quanto este bom da Sé, que eu também tinha visto cheio de saúde na véspera de sua morte e que me havia mostrado seus livros, mal conservados e manchados, dizendo estar certo de que me daria mais prazer apresentando-os naquele estado do que bem encadernados e com lombada dourada numa biblioteca. É singular, dizia-me ele, quanto nossas ideias se assemelham, embora não tenhamos sido educados na mesma escola. Depois me contou do pesar que havia sentido por ter sido tão criticado a propósito de sua gelatina nutritiva e que teria feito melhor, dizia, se a tivesse vendido ao preço de 1 centavo a libra aos pobres da Pont-Neuf, do que a apresentado aos acadêmicos, que pagam 15 francos nas casas de comestíveis e ainda pretendem que ela não alimenta. Evocai, pois, esse bravo tecnologista. Arago nos ensina que as pretensas manchas do Sol não passam de fragmentos de planetas que vêm enriquecer-se no foco de eletricidade com os fluidos que lhes faltam, para se constituírem num cometa que começará o seu curso dentro de 1 século.
Esses fragmentos, grandes como a Europa, estão a mais de 500.000 léguas do Sol e, chegados ao limite extremo de sua atração, quando a Terra tiver descrito cerca de 1/4 de seu percurso sobre a eclíptica, isto é, cerca de 3 meses, estamos a 6 de julho, esses fragmentos, inseparáveis de sua constelação, terão desaparecido aos nossos olhos. A Academia ocupa-se de nossa memória sobre a catalepsia, que errastes ao lançá-la à cesta das excomunhões. Não importa, a isto voltareis. Aceitai, etc. Jobá. Observação. Agradecemos ao Sr. Jobá os interessantes detalhes que ele houve por bem nos enviar sobre Tilohie, e que são tanto mais preciosos quanto autênticos. Gosta-se sempre de saber a verdade sobre os homens que se destacaram na vida. O Sr. Jobá engana-se ao pensar que pusemos na cesta do esquecimento a notícia que o Sr. B nos enviou sobre a catalepsia. Inicialmente, ela foi lida na sociedade, como consta nas atas de 4 e 11 de maio, publicadas na revista de junho de 1860. O original, em vez de ser posto de lado, está cuidadosamente conservado nos arquivos da sociedade. Não publicamos esse volumoso documento porque, em primeiro lugar, se tivéssemos que publicar tudo quanto nos mandam, talvez nos fossem necessários 10 volumes por ano, e, em segundo lugar, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Mas pelo fato de uma coisa não ter sido publicada, nem por isso deve ser considerada perdida. Nada é perdido daquilo que nos comunicamos, seja a nós, seja à sociedade, e nós o encontramos sempre para aproveitar no momento oportuno. Eis o de que se devem persuadir as pessoas que desejam enviar-nos documentos. Muitas vezes nos falta o tempo material para lhes responder tão prontamente e tão extensamente quanto sem dúvida conviria fazê-lo. Como responder em detalhes a milhares de cartas por ano, quando se é obrigado a fazer tudo pessoalmente e não se tem um secretário para ajudar? Certamente, o dia não bastaria para tudo quanto temos de fazer se não lhe consagrássemos uma parte de nossas noites. Dito isto, como justificação pessoal, acrescentaremos a respeito da teoria da formação da Terra, contida na memória citada, bem como do estado catalético dos seres vivos em sua origem, que a sociedade foi aconselhada a esperar antes de prosseguir tais estudos, a fim de que lhe sejam apresentados documentos mais autênticos. É preciso desconfiar, disseram os seus guias espirituais, das ideias sistemáticas dos espíritos, tanto quanto dos homens, e não as aceitar levianamente e sem controle, se não nos quisermos expor à tarde, haver desmentido o que tivermos aceito com muita precipitação. É por nos interessarmos pelos vossos trabalhos que queremos manter-vos em guarda contra um escolho em que se chocam tantas imaginações ardentes, seduzidas por aparências enganosas. Lembrai-vos de que somente em uma coisa jamais sereis enganados, é naquilo que diz respeito ao melhoramento moral dos homens. Aí está a verdadeira missão dos espíritos bons. Mas não penseis que eles tenham o poder de descobrir-vos qual é o segredo de Deus. Sobretudo, não acreditem que eles estejam encarregados de facilitar-vos o áspero caminho da ciência, visto que esta não é adquirida, senão à custa de trabalho e pesquisas assíduas. Quando chegar o momento de revelar uma descoberta útil à humanidade, procuraremos o homem capaz de conduzi-la a bom termo, inspiraremos-lhe a ideia de se ocupar com ela e deixamos-lhe todo o mérito. Mas onde estaria o trabalho e o mérito se lhe bastasse pedir aos espíritos o meio de adquirir sem esforço ciência, honras e riquezas? Sede, portanto, prudentes, e não enveredeis por um caminho onde só tereis decepções e que em nada contribuirá para o vosso adiantamento. Os que nele se deixarem arrastar reconhecerão um dia quanto estavam enganados e lamentarão por não terem empregado melhor o tempo. Tal é o resumo das instruções que tantas vezes os espíritos têm nos dado, e a sociedade. Por experiência, chegamos mesmo a lhes reconhecer a sabedoria. Eis porque as comunicações relativas às pesquisas científicas só têm para nós uma importância secundária. Não as repelimos, acolhemos tudo quanto nos é transmitido, porque em tudo há algo a aprender, mas não o aceitamos, senão sob a condição de verificá-lo previamente, guardando-nos de lhe emprestar uma fé cega e irrefletida. Observamos e esperamos. O Sr. Jobá, que é um homem positivo e de grande bom senso, compreenderá melhor do que ninguém que esta é a melhor maneira de nos preservarmos do perigo das utopias.
Certamente, não seremos nós os acusados de querer ficar na retaguarda, mas queremos evitar pisar em falso e tudo quanto pudesse comprometer o crédito do espiritismo, dando prematuramente como verdades incontestáveis o que ainda é hipotético. Pensamos que estas observações serão igualmente apreciadas por outras pessoas, que certamente compreenderão o inconveniente de antecipar o momento para certas publicações. A experiência lhes mostrará a necessidade de nem sempre levarem em consideração a impaciência de certos espíritos. Os espíritos verdadeiramente superiores, e não nos referimos aos que se dão por tais, são muito prudentes, virtude que constitui um dos caráteres pelos quais podemos reconhecê-los. Dissertações espíritas, recebidas ou lidas na sociedade por diversos médiuns. Devaneio. Vou contar-te uma história do outro mundo onde me encontro. Imagina um céu azul, um mar calmo e verde, rochedos bizarramente talhados, nenhuma vegetação a não ser os pálidos líquens agarrados às fendas das pedras. Eis a paisagem. Como simples romancista, não posso comprazer-me em te dar mais detalhes. Para povoar este mar, estes rochedos, só se achava um poeta, sentado, sonhando, refletindo em sua alma, como num espelho, a suave beleza da natureza, que não falava menos ao coração do que aos olhos. Este poeta, e este sonhador, era eu. Onde? Quando se passa a minha história? Que importa? Assim eu escutava, olhava, comovido e trespassado pelo encanto impenetrável da grande solidão. De repente vi surgir uma mulher, de pé no penacho do rochedo. Era alta, morena e pálida. Os longos cabelos negros flutuavam sobre o vestido branco. Olhava direto em frente, com estranha firmeza. Eu me havia levantado, extasiado de admiração, porque aquela mulher, florescendo de repente no rochedo, parecia o próprio devaneio, o divino devaneio que tantas vezes eu havia evocado com singular enlevo. Aproximei-me. Sem se mover, estendeu o braço nu e soberbo para o mar e, como que inspirada, cantou com voz suave e lamentosa. Eu a ouvia, assaltado por uma tristeza mortal, e repetia mentalmente as estrofes que deslizavam de seus lábios como de uma fonte viva. Então ela se voltou para mim e fui como que envolvido pela sombra de suas alvas vestes. Amigo, disse ela, escuta-me. Menos profundo é o mar de ondas inconstantes, menos implacáveis são os rochedos do que o amor, o cruel amor que dilacera um coração de poeta. Não escutes a sua voz, que se apodera de todas as seduções da onda, do ar, do sol, para estreitar, penetrar e queimar sua alma que treme e deseja sofrer o mal do amor. Assim falava. Eu a ouvia e sentia o coração fundir-se numa divina ebriedade. Desejaria aniquilar-me num hálito puro que emanava de sua boca. Não, continuou ela. Amigo, não lutes contra o gênio que te domina. Deixa-te levar em suas ardentes asas pelas esferas radiosas. Esqueça a paixão que te fará rastejar, a ti, águia destinada aos pináculos elevados. Escuta as vozes que te chamam aos celestes concertos. Alça o teu voo, ave sublime. O gênio é solitário. Marcado pelo selo divino, não podes tornar-te escravo de uma mulher. Ela falava, a sombra avançava, e o mar de verde que era, tornara-se negro, o céu se vestia de trevas, e os rochedos se perfilavam sinistros. Mais radiosa ainda, parecia coroar-se de estrelas que acendiam suas luzes cintilantes, enquanto sua túnica, alva como a espuma que açoitava a praia, se desdobrava em pregas imensas. Não me deixes, disse-lhe eu, finalmente. Leva-me em teus braços. Deixa que teus negros cabelos sirvam de laço para me reterem cativo. Deixa-me viver em tua luz ou morrer à tua sombra. Vem, então, retomou ela com voz clara, embora parecesse distante. Vem, já que preferes o devaneio, que enortece o gênio, ao gênio que esclarece os homens. Vem, não te deixarei mais, e, feridos pelo golpe mortal, seguiremos enlaçados,
como o grupo de Dante. Não temas que te abandone, ó meu poeta. O devaneio te consagra para a desgraça e para o desdém dos homens, que só bendirão teus cantos quando não mais se sentirem irritados ante o esplendor de teu gênio. Então, senti que poderoso abraço me levantou do solo. Nada mais vi a não ser as níveas vestes a me envolverem como uma auréola, e fui arrebatado pelo poder do devaneio que me separava para sempre dos homens. Alfred de Musset. Sobre os trabalhos da sociedade, falarei da necessidade de ser observada maior regularidade nas vossas sessões, isto é, de evitar-se toda confusão, toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus, e quase sempre são estes que primeiro se apoderam das perguntas feitas. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, como evitar as ideias contraditórias, as distrações ou, pior ainda, uma vaga e zombeteira indiferença? Eu gostaria de encontrar um meio eficaz e certo para isso. Talvez esteja na concentração dos fluidos espalhados em redor dos médiuns. Somente eles, sobretudo os que são amados, retêm os espíritos bons na sessão. Sua influência é suficiente para dissipar a turba dos espíritos brincalhões. O trabalho de exame das comunicações é excelente. Não seria demais que se aprofundassem as perguntas e principalmente as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto, que esgota tão logo o concebe, a imobilidade e a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras vos devem levar apenas a uma confiança limitada e sempre subordinada ao exame, mesmo quando se trata das mais autênticas comunicações. Dito isto, que Deus tome sobre a sua santa guarda todos os verdadeiros espíritas. Georges, Espírito Familiar. Aviso: a segunda edição de O Livro dos Espíritos, publicada em março de 1860, esgotou-se em 4 meses. A terceira edição acaba de ser lançada. Allan Kardec.